Boa tarde, pessoal. Então, hoje a nossa temática é a raiva e a violência. Eu gostaria de saber aqui da turma, quem é que sente raiva? Mas vocês estão muito bem, vocês estão muito espertos. Essa turma já não cai mais nessa, né? Há um tempo atrás, provavelmente, todos nós diríamos, não, eu não sinto mais raiva. Se alguém disser para vocês que já não sente mais raiva, ou está mentindo, ou não se conhece. Não, nesse mundo aqui, ainda não ascensionou. Estou indignada. Eu não tenho mais raiva, eu só fico indignada. Não é a mesma coisa, é óbvio. Raiva, irritabilidade, indignação, violência, crueldade. Tudo bem, é claro que existem níveis aí de manifestações entre a pessoa sentir raiva e atuar com crueldade. Mas a Joana de Ângeles vai nos dizer que todos nós temos, todos nós sentimos, e que o problema não é sentir raiva, é não saber administrar a raiva. No processo evolutivo, o princípio inteligente vai adquirindo conhecimento, vai evoluindo através dos diversos reinos da natureza. E aí, aquela frase, né, que a gente tem aquela polêmica, mas quem é que disse? Mas foi Leon Denis, que dorme no mineral, né, adquire a sensibilidade no vegetal. O Leon Denis disse um pouquinho diferente disso, mas a Joana diz exatamente assim. Dormindo no mineral, lentamente exteriorizando-se-lhe as energias de aglutinação molecular, ampliando as possibilidades no despertar do vegetal, quando crescem recursos de sensibilidade, a fim de liberar os instintos no trânsito animal, desabrochando as faculdades da inteligência, da razão e da consciência na fase humana, e avançando para a conquista da intuição, que se dá no período angélico. Então, né, o princípio inteligente, iniciando a caminhada lá na aglutinação molecular, lá nos minerais, despertando a sensibilidade devagarinho nos vegetais, os instintos nos animais, e a inteligência, a razão na consciência na fase humana. E a nossa próxima fase, o desenvolvimento da intuição. E a gente sabe que nós levamos centenas de milhões de anos nesse trânsito pelos reinos inferiores da natureza, vamos dizer assim. E no reino hominal, a gente tem aí mais ou menos umas dezenas de milhões de anos. De modo que, na fase hominal, nós ainda somos muito jovens. E como a gente tem uma caminhada muito longa nos reinos atrás, né, no reino animal, principalmente, muitos automatismos estão impressos no nosso psiquismo e a gente atua eles de maneira inconsciente. Ela coloca aqui, né, no salto das expressões animais para o ciclo de humanidade, durante muito tempo tem lugar a fixação dos instintos e dos automatismos fisiológicos, que tem o propósito da manutenção da existência, enquanto devagarinho vai eclodindo as faculdades superiores da vida, que aí vai permitindo a gente se liberar daquelas constrições penosas do primarismo. E eu estou fazendo questão de ler alguns trechos, né? Acho importante colocar para o vídeo depois que fica. Esse é um material extraído do livro Triunfo Pessoal e do livro Conflitos Existenciais. E tem alguns parágrafos assim que eu acho que são tão importantes da gente dar uma passada através da leitura para poder discorrer um pouquinho em cima depois. Então, por fim, ela ainda diz o seguinte: o trânsito entre a fase anterior, a instintiva, e a que se apresenta, a nossa fase atual, que é a da consciência, se caracteriza por uma predominância poderosa dos hábitos automáticos e pelos fenômenos de defesa e preservação da vida, pela predação inconsciente que mantém o espírito violento e agressivo. Então, a raiva, num primeiro momento, ela tem origem justamente nesses mecanismos mais primitivos de manutenção da vida. Quando a gente agride, inconscientemente, é
uma manifestação de defesa contra a agressão. Acontece que muitas vezes essa agressão ela não é real. Às vezes a gente acha que está sendo agredido e reage agredindo para se defender de algo que nem existe. E, sincronicidade ou não, hoje nós estamos estudando a raiva. Bem no período entre o primeiro turno das eleições no Brasil e o segundo turno das eleições no Brasil, quando, por alguma razão, os ânimos estão extremamente acirrados, e aí, independente do posicionamento político, e considerando que, ok, a gente está dando um passo adiante, devagarinho, nós estamos nos preocupando um pouco mais com as questões políticas, sociais. Até há pouco tempo a gente se preocupava somente com o futebol e o carnaval, e não estou falando nada contra o futebol, somente contra o carnaval. Estou brincando. Mas, devagarinho, a gente vai nesse processo de amadurecimento, mas ainda mantendo os nossos hábitos primitivos. Então, a gente agride a pessoa quando a gente quer discordar da ideia. E aí a gente vê pessoas se atacando pelas redes sociais, se excluindo das redes sociais, famílias brigando. Então, uns não falam mais com os outros, porque se o fulano vai votar no Beltrano, quer dizer que ele está contra mim, ele vai me agredir, ele é a favor da morte, ele é a favor de sei lá o quê. E, de novo, não importa de que lado nós estejamos falando, as pessoas brigando e deixando de falar umas com as outras. 2 dias depois das eleições, estão lá os candidatos apertando a mão, né? E as famílias divididas. Só que isso não é culpa de um candidato e de outro. Isso é culpa do nosso primarismo. E que, no momento que nós somos acionados, a nossa sombra maravilhosa vem e nós nos identificamos com ela. Ao invés de nós olharmos para ela e acolhermos ela, olharmos para essa raiva, admitirmos que ela existe, poder dar um curso para ela que não seja de identificação com ela, de atuação dela e de despejar ela sobre o outro, porque, na verdade, o nosso trabalho nas encarnações atuais, pelo reino nominal, né, nesse processo de desenvolvimento da consciência, é justamente esse trabalho de poder lidar com as emoções, de poder dar um curso para as emoções que seja um curso favorável ao nosso crescimento espiritual, à harmonia do todo, vamos dizer assim, a nossa harmonia e a harmonia do todo. Então, quando nós simplesmente damos livre curso a essas emoções mais primitivas, o que acontece é que a gente entra naquele ciclo vicioso de repetição, porque não esgota muito, né? Não esgota nunca. E a raiva ela tem um ciclo que é que nem do animal selvagem, quando é tomado daquela ferocidade para atacar ou para fugir, para manter a sua vida. Depois daquela perseguição, vamos dizer assim, o animal relaxa, dá aquele amolecimento, vamos dizer assim, dos sentidos físicos, onde o animal daí repousa, descansa. E a raiva também, a pessoa briga, discute, aí depois afrouxa para logo em seguida se repetir, porque aquele sentimento não é trabalhado. E aí a gente vai ter também, além dessas questões do processo evolutivo, que são as nossas heranças do nosso passado espiritual, as heranças da toda aquela etapa longa no reino da animalidade, nós temos, obviamente, também o contexto e os fatores educacionais, que a Joana coloca, logicamente, a gente reencarnando numa sociedade que tem como característica o egoísmo muito marcante, onde alguns têm muito, outros não têm nada, e quem tem muito não olha para aqueles que não têm nada. E aí, muitas vezes, o espírito, quando reencarna numa situação que se apresenta como um desafio maior, como uma pobreza, uma dificuldade do ponto de vista material, às vezes, a pessoa, quando não consegue obter aquilo que deseja através da paz, faz uso dos recursos da violência. E a gente vê essas manifestações também violentas. Obviamente que eu estou citando como exemplo aqui situações de desafio que acabam motivando a isso, mas a gente tem essas manifestações em todas as classes sociais, né? Isso é uma coisa que o espírito traz. Da mesma maneira, um espírito que já tem isso mais trabalhado dentro de si vai se encontrar no mesmo contexto socioeconômico, educacional, e vai lidar de uma maneira diferente com isso, porque já tem essas questões internas mais harmonizadas, vamos dizer assim. E a gente tem, então,
um aspecto importante também dos fatores educacionais, tanto na criação dos filhos de uma maneira muito constritiva, onde a criança sofre muito aquilo que a gente chama da castração psicológica, nada pode, ou então outro extremo, aquela criança onde pode tudo porque os pais não estão muito se preocupando com a situação da criança. Essas duas situações extremas, elas vão gerando também uma frustração e o acúmulo de um ressentimento que vai se transformando em raiva. E que depois, às vezes, quando uma fagulha incendeia, né, faz pegar fogo a fogueira toda. Então, a gente tem, é claro que esses estados que vão se acumulando, esses estados de amargura, né, eles vão, então, provocando também essas emoções mais destrutivas. Uma coisa que é interessante também, que a Joana coloca, é que a criança, naturalmente, ela tem algumas manifestações, tanto a manifestação da raiva, né? Todo mundo aqui já teve a oportunidade de ver a coisa mais bonitinha, um bebê com raiva, aquelas expressões de fúria. E a Joana coloca assim que a criança pequena tem a teimosia como algo natural, é natural da gente. A gente vem, e quando pequenininhos, a própria teimosia e uma necessidade de afirmação da personalidade. Então, a gente, por necessidade de ir adquirindo experiências, a gente briga, bate pé, esperneia. E eu lembro, uma paciente me trouxe esses tempos, ela estava muito preocupada com a enteada dela, que diz, mas a menina tem 2 anos, e será que é comigo a dificuldade? Será que é porque os pais não ensinam, não educam, não dão limites? Porque eu peço para ela, não, tu não pode jogar esse brinquedo no chão. A primeira coisa que ela faz é jogar o brinquedo no chão. É claro que a tarefa do adulto é poder ir educando, mostrando o que pode e o que não pode, ajudando essa criança a lidar com os próprios impulsos, mas é natural dessa fase da primeira infância ter esse comportamento. Quer ver uma criança ficar extremamente interessada em botar o dedo na tomada, é só dizer que não pode botar o dedo na tomada. Não mexe no interruptor de luz, é virar as costas, vai lá e bota o dedo no interruptor de luz. Estrategicamente, conhecendo um pouquinho de psicologia, com o primeiro filho, a gente faz as rateadas todas e não se dá conta, vai aprender depois. Né? Mas com a segunda, eu pensei assim, não, agora eu vou fazer diferente. Eu disse, eu não falei da tomada. Quando ela ia botar o dedo na tomada, eu mostrava para ela, mas olha só essa formiguinha aqui, olha esse brinquedo. E aí ela tirava a atenção, não desconfiou que eu não queria que ela chegasse perto da tomada. Porque tu diz, não pode mexer na tomada, aquilo se torna extremamente interessante. Então, eu não sei se essa geração que está aí tem uma atração assim pela energia como um todo, porque eles vêm com muita energia, porque é sempre assim, é fio, é tomada, é interruptor elétrico, ou se é a palavra não que tem muita energia. Brincadeiras à parte, a curiosidade ela é instintiva. Então, a gente tem esse ímpeto, a gente faz esse movimento como algo natural da criatura humana. Vídeo há muitos anos atrás, numa pós que eu fiz em Infância e Família, chamava-se As Origens da Agressão. Era um estudo longitudinal, assim, feito em várias escolas, sei lá, de 20 anos que eles começaram a estudar a agressão e onde é que ela se dava, onde é que ela começava. E porque eles começaram a pesquisar em adultos e adolescentes. E chegaram à conclusão que ela começava nos 2 anos de idade. E começaram a estudar as escolinhas. Porque é muito bonitinho ver eles, eles não emprestam meu brinquedo, não isso, não aquilo outro. E, à medida que tu não vai educando a se colocar no lugar do outro, a questão da empatia, porque aquilo que, em 2 anos, um empurrão, um puxão de orelha, uma mordida, né? Quem é que nunca, né, de quem tem filho e neto, que não chegou com uma mordida na bochecha e que tu não consegue mostrar para a criança, o agressor, aquilo que o outro sentiu, né, que ele não consegue compreender o sentimento do outro com aquela atitude, com aquela ação, com aquela atuação depois de adulto, né? Como tu invade o espaço do outro, como tu machuca o outro, é dali, daquela situaçãozinha pequenininha, mal trabalhada, que tu vai indo, que às vezes se chega à questão
de drogadição, de roubo, enfim, de coisas mais terríveis para quem vai para esses caminhos, e para os adultos que conseguiram criar uma couraça assim, segura, 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 até que a pressão vem e, né, quando tu não consegue canalizar. E aí a gente tem nos outros extremos também, falando então de crueldade, de violência mais extrema, as personalidades antissociais, que a Joana fala também nesses capítulos, né? Que são transtornos de personalidade onde a pessoa não consegue sentir empatia. Então, também não sente culpa, então descarrega todos esses impulsos agressivos em cima do outro, quando esse outro lhe provoca qualquer tipo de frustração, e não sente nenhum remorso com relação a isso, uma incapacidade de sentir remorso e de se colocar no lugar do outro, né? Agora, onde começa a agressividade? É que a gente tem essas manifestações, sim, aos 2 anos de idade. A gente brinca que é a adolescência da primeira infância, que é onde tem exatamente esses conflitos na escolinha, um tira o brinquedo do outro e tal. Mas a gente tem outros estudos também, por exemplo, da psicanálise, a Melanie Klein, que fala das mamadas, né? O bebê, quando está mamando, inclusive, muitas vezes quando o peito não chega na hora da fome, ou atrasa um pouquinho, ou o leite não sai como gostaria, o bebê fica bravo e morde o seio da mãe. Então, também é uma manifestação de raiva, de agressividade. E aí a gente vai ver antes também a vida intrauterina, que hoje em dia a gente está podendo estudar o comportamento psicológico da criatura humana em condições ainda recém se formando no útero. E no espiritismo a gente sabe que a gente vem, então, de outras existências, a gente traz na nossa carga psíquica todos esses elementos, tudo isso já estruturado, e é claro que a gente vai reorganizar e modelar na atual encarnação um formato de personalidade novo, vamos dizer assim, mas que vai compor com todo esse material que está no inconsciente. Então, a raiva e a agressividade elas vão estar presentes desde sempre, né? E é nessas fases importantes do desenvolvimento que a gente vai se educando, aprendendo a se colocar no lugar do outro, etc, etc, etc. E que aí entra a importância do contexto familiar, educacional, para ajudar, então, que a gente consiga lidar melhor com isso, ou, quando isso não se dá satisfatoriamente, a gente tem aí os transtornos mais graves, que depois a gente vai encontrar ou nos presídios, ou nos institutos de psiquiatria forense. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante a minha formação no Instituto Psiquiátrico Forense, aqui de Porto Alegre. O que é isso, né? É um local onde ficam internadas aquelas pessoas que cometeram crimes, mas que não têm condições de assumir uma responsabilidade porque se encontram em quadros de doença mental grave, que acabou fazendo com que essas pessoas agissem criminalmente. E aí é interessante assim, porque a grande maioria dos diagnósticos presentes lá, a gente tem um grupo grande de antissociais lá, mas são quadros de esquizofrenia paranoide. E, claro, as variações eram imensas na época que eu pude trabalhar lá, eram 600 pacientes, hoje deve ter bem mais, infelizmente, mas diferenciando o tipo, a gravidade dos crimes praticados, tem uma característica muito comum, que é a paranoia. Nesses quadros psicóticos, onde há o predomínio da paranoia, sempre aquela mania de perseguição. O outro vai me agredir, o outro vai me matar, o outro vai fazer alguma coisa, e aí, para se defender, dentro desse delírio, os crimes eram cometidos. De homicídio, de agressões graves, etc. Então, a gente pode ver que, claro, num grau patológico, um grau bem grave, a gente vê as coisas acontecerem nesse nível de delírio paranoide. Mas mesmo nos níveis, vamos dizer assim, não tão graves, presentes em todos nós, criaturas humanas, a gente tem a manifestação da raiva. Quando a gente atua ela, geralmente está relacionado com situações assim, que a gente vivencia como sendo um ataque do outro. Quando não encontra eco na gente, aí aquilo a fogueira não incendeia, né? Aquilo que a gente diz quando um não quer, dois não brigam. Então, o Bezerra de Menezes, numa psicofonia do Divaldo, ele enfatiza muito. Eu já vi o Divaldo falando isso também. Não importa muito se o outro está com raiva de mim, se os outros têm raiva de mim. O que importa é eu não estar com raiva do outro.
porque aí mesmo que eu seja atacado, aquilo não encontra eco dentro de mim. É essa a grande diferença. Então, quando a gente tem essas manifestações da raiva, precisamos lembrar que é o nosso ego que se sente ferido. Quem se sente atacado, quem precisa se defender é o nosso ego. Ela diz: a raiva inerente a todos os animais, no ser humano obscurece a razão e produz danos emocionais. E sempre que a gente tem a primazia dos instintos agressivos, diante de qualquer ocorrência desagradável, a gente tem esse quadro de agitação, de precisar brigar com o outro, como que para descarregar aquela carga toda. Mas só para concluir a parte do nosso desenvolvimento da criança, também, enfim, tanto quanto quando se tem pais muito castradores, que a criança não pode se manifestar, não pode, sempre aquele silêncio, nunca pode contradizer nada, nunca pode perguntar, se defender, justificar, como também os genitores descuidados, que não se importam, que não se interessam pelos problemas dos filhos, quantos pais, muitas vezes, que não vão nas atividades escolares dos filhos, porque tem que trabalhar, e algumas vezes tem que trabalhar mesmo, mas outras vezes, será que tem que? Eu vejo, pelo menos no consultório, tantas vezes assim, pessoas que se desdobram em 20 para realizar atividades do trabalho, mas não conseguem colocar um certo limite ou dizer para um chefe que naquele dia vai precisar faltar para estar na escola do filho, e isso vai se acumulando como ressentimento. Bom, como é que vai se trabalhar isso depois? Sempre, todas as desgraças humanas têm oportunidade de serem trabalhadas, todos os traumas, o perdão, buscar o entendimento com esses mesmos filhos. Né? Mas quando a gente fala disso, para que a gente possa entender, para que a gente possa estudar a fundo, é importante ver também todas essas causas que vão acumulando ressentimento nas criaturas. Né? O complexo de inferioridade, que vem daí, também vai induzindo atitudes agressivas. A Joana nos relembra quantos acidentes de carro acontecem por causa da raiva, e muitas vezes nascida de situações assim, da pessoa se sentir humilhada ou subjugada porque o outro está querendo ultrapassar. Ah, não vou deixar o outro ultrapassar porque está querendo passar por cima de mim. E aí as pessoas acabam agindo de maneira imprudente, com raiva no trânsito. Por alguma razão, o trânsito é outra. Né? A gente está falando da política, mas o trânsito é uma outra situação onde nós manifestamos muito a impaciência, a raiva. Interessante isso, né? Onde tem oportunidade, assim, que por alguma razão a gente se sente liberado para isso, a coisa sai. E os grupos, a importância do grupo, da vida social para nós, ela é fundamental, porque os grupos, a massa humana, ela pode nos induzir tanto a estados de grande altruísmo, de elevação do ponto de vista espiritual, quanto de descida ao comportamento mais primário possível. Tanto que a gente vê em casos de guerra e coisa assim, está todo mundo se matando, as pessoas se permitem e roubos, e estupros e coisas assim que normalmente não se permitiriam. Então, quando há uma espécie de autorização do grupo, as pessoas dão vazão a tudo aquilo que está lá escondidinho no inconsciente. Aí é uma coisa que já está na pessoa, né? Claro. Se ela pode, porque te sente, porque todo mundo está fazendo, tu te sente autorizado a fazer aquilo tu não conquistou ainda, né? Claro. Essa As condições, elas propiciam, mas é claro que a coisa já está ali dentro, senão não tem o quê. É aquele conteúdo que está ali reprimido no inconsciente que tem ocasião de vir à tona. As brigas domésticas, por exemplo, às vezes se um chama a atenção do outro, ou diz alguma coisa que o outro não gosta, e aí aciona sempre... Eu adoro repetir essa fórmula, né? Que a gente se sente acionado, alguma coisa tocou, e é importante que a gente olhe para isso. Então, poder trabalhar essa paciência conosco mesmos, também de poder olhar quando a gente é acionado, de poder parar para pensar, sozinhos, depois da briga, da discussão, tá? Mas o que foi que mexeu? Por que eu fiquei com tanta raiva?
Por que me imobilizou? Por que o fulano falando do candidato esse ou aquele me deixou tão irritada? E aí a gente vai conseguindo acessar esses conteúdos e trabalhar esses conteúdos para que nós mesmos possamos conquistar a alegria de viver, a paz de espírito que todos nós tanto almejamos. Porque enquanto a gente coloca a culpa no outro, é por causa do fulano, do beltrano, da política, da economia, a gente não muda. E quando a gente está em paz, a gente pode estar em qualquer lugar. A paz, ela é de dentro, né? Esportes, religião, arte, o poder admitir a vitória do outro. A Joana nos diz que, por trás da raiva, a gente tem a culpa e o medo inconsciente. A gente tem aquela culpa inconsciente e aí se mantém como que num estado de constante alerta. Uma constante autodefesa, porque como eu tenho essa culpa inconsciente, eu tenho aquela certeza fantasiosa de que eu serei punido mais cedo ou mais tarde. E aí alguém vem e fala qualquer coisa contra mim, junta com esse desejo de ser punido por causa dessa culpa inconsciente, e eu já estou armada. E aí eu fico com raiva. E aí a criatura ou fica se autopunindo, não se permitindo a alegria de viver, por achar que não merece a alegria, que não merece a felicidade, que não merece os relacionamentos amorosos, felizes, ou se arma de agressividade para evitar as aproximações. E a Joana nos diz que enquanto o self não for conscientizado da necessidade de autoconhecimento, conforme a gente está falando agora, e podendo, através disso, ter consciência dessa culpa, se propondo a autoestima, o autorrespeito, a autoconsideração, a gente não consegue sair desse ciclo vicioso. E a raiva, ela vem disfarçada de muitas maneiras também. Disfarçada de ciúme, de infelicidade, de inveja e de autopunição. Olha só como é que ela coloca. Ela se disfarça de ciúme, escondendo a insegurança e a autodesvalorização. Insegurança e desvalorização, aparece o ciúme. O complexo de inferioridade faz com que a pessoa fique infeliz. Então, por trás da infelicidade, tem essa raiva manifesta em complexo de inferioridade. E autopunição como um tormento masoquista. Falando da culpa, né, e também do medo. Então, o medo também induzindo a atacar antes de ser agredido, por insegurança do próprio valor e o medo de ser ultrapassado. E aí esses instintos primários predominam, conduzindo as nossas decisões, que deveriam ser orientadas pela razão. A coisa do Facebook, da política, dos grupos de família, que estão dando essa brigarada toda com a questão da política. E aí eu fico observando assim, que vários argumentos de um lado ou de outro, eles têm fundamentos. Né? Cada um tem seu fundamento. E eu fiquei pensando que a base da maioria, pelo menos das pessoas que eu observei assim, mais alteradas, assim, legitimamente alteradas, assim, sabe? Legitimamente, aquela era uma coisa assim que tu tem que respeitar o outro naquela situação dele, porque ele legitimamente acredita numa parte da verdade só, agarrado num pedaço da verdade. E eu fiquei pensando que está muito baseada no medo, né? Que como o medo, seja de um lado ou do outro, de uma coisa ou outra, como o medo, eu acho que essas reações exacerbadas, elas estão todas aí agora nesse momento pautadas nessa ideia do medo, de uma coisa que ninguém nem sabe o que é, seja por um lado ou seja por outro. Eu não sei, é que só me ocorreu isso. A gente está tendo a oportunidade, infelizmente, de observar na vivência prática exatamente isso. O medo predominando e, em função disso, a manifestação da raiva como uma tentativa de defesa
desse medo, uma tentativa de achar uma solução para esse medo, que na verdade acaba sendo uma exteriorização desses instintos e que não leva a construir nada efetivo que possa solucionar, vamos dizer assim. Mas na fantasia, sim, né? Enquanto eu destruir o outro, se eu destruir o outro, eu vou ficar em paz e acaba o meu medo. Só que não, né? Só que não. A raiva produz uma carga de adrenalina e de cortisol, que é liberada na corrente sanguínea, no sistema circulatório, que alcança o sistema nervoso central, fazendo com que a gente tenha manifestações de muita ansiedade, tensão, dor de cabeça, e aí a gente vai ter alterações em diversos órgãos também decorrentes disso. E quando a gente tem essas vivências de raiva muito repetidas, ela diz aqui a gente tem o endurecimento das artérias e também fica predisposto a vários distúrbios orgânicos. Né? E o problema maior é que a gente se adapta ao comportamento agressivo. E aí a gente acha que está tudo bem. E aí a gente acha que é assim. E quantas vezes culturalmente também a gente pensa que funcionar de uma maneira agressiva está relacionado a ter uma personalidade forte. Vou relacionar nesse momento a ideia da personalidade forte à infância, porque tu vai em determinada, seja na família, em alguns lugares, algumas coisas assim que passam do ponto da falta de educação das crianças, e que isso é elogiado ainda. Não, é uma personalidade forte, olha, como se fosse uma coisa legal, assim, é um incentivo à arrogância e não um processo educativo, assim, que me chamou muito a atenção. E esses dias, e por causa, sei lá, pelo que agora me lembrei de uma outra coisa, uma amiga minha estava me dizendo que ela leu um livro, que eu não sei qual é, mas que falava assim, que a mãe do Hitler teve um processo no mundo espiritual pior que o Hitler, porque ela tinha um compromisso com ele de determinadas situações com as quais ela não cumpriu, e que porque tu tem quando tu vem como pai e mãe, tu tem responsabilidade com aquele até determinado ponto e em ajudar aquele espírito né? E em algumas situações ela não conseguiu. E eu fiquei pensando assim, o quanto com essa ideia do qualquer palmadinha é um melodrama, né, com as crianças, o quanto isso tu não disciplina, assim, né? E aí eu me lembro assim juntando com a ideia do Chico e do Emmanuel, eu queria dizer, não, disciplina, disciplina e disciplina. Não é uma rigidez, né, mas determinadas ordens hierárquicas, acho que elas devem ser mantidas, assim, né? E isso está se perdendo muito. Qualquer coisa parece que vai traumatizar, é um drama. Sabe que eu atendi esses dias, atendo uma menininha de 2 anos, né? E a situação era uma questão de alienação parental. E ela vinha assim com uma arrogância, e eu tinha uma dificuldade de mostrar para a mãe dela que ela tinha que dar o limite, né? Até que aconteceu uma situação na hora de ir embora, assim, que ela queria, não sei, ela sempre quer bala e tudo mais. Ela fez um showzinho assim, e eu disse não. Hoje, porque eu estava incentivando a mãe que ela fizesse. Daí eu resolvi dar o exemplo. Eu disse não. Hoje tu não vai, com este comportamento que tu tem, tu não vai ganhar bala. Tu pode sentir raiva, tu pode sapatear, tu pode sentir o que tu quiser, mas tu vai obedecer a tua mãe. Aquilo deu um choque na criança, e daqui a pouco ela começou a chorar, e daí ela acessou o sentimento verdadeiro, que era a tristeza. Daí ela disse assim, eu estou triste, né? E começou a chorar, e foi tão bonitinho de ver o processo. Aí eu disse para ela, tá bom, agora na próxima semana a gente vai conversar. Por que tu triste? Eu não sei, por que eu tô... Claro, tem várias situações da separação e tudo mais, mas, na verdade, ela estava muito, muito triste. E depois dela acessar o sentimento verdadeiro, que era a tristeza, foi assim um salto quântico, sabe,
E de alguma forma também a mãe conseguiu entender naquele momento quanto a questão do limite é amor, né? Como é difícil de compreender que limite é amor. Exatamente. A criança se sente assim com uma continência, né? A criança se sente segura. Então é exatamente isso. Não é a rigidez, é o poder com amor, mas com firmeza. Não, desse jeito não tem. Pode chorar, pode sapatear, pode espernear. Que nem o meu filho maior brigando, porque daí a pequena agora aprendeu a ir lá e desmontar as coisas que ele está montando, né? E ele fica com raiva e começa a quebrar tudo que tem pela frente. E é um sarro, porque quando nasceu a pequena, os dois, apaixonados um pelo outro, se amam e tal, mas aí o ciúme aparecia nos brinquedos. Ele ia lá e demolia a pau os bonequinhos super-herói dele. Só amores com a maninha e descia o laço nos bonequinhos herói. E aí agora está nessa de querer quebrar os brinquedos. Eu disse, não, tu não vai quebrar. Mas eu estou furioso. Tudo bem, vamos ficar furioso. Pode ficar furioso. E aí passa aquela fúria e passa, porque ela passa. E o grande trabalho psicológico, terapêutico que a gente tem que fazer com esses instintos primitivos é poder suportar um pouco eles. É poder criar esse vaso interno que dê conta, que suporte sem precisar vazar. Isso não é reprimir, não estou falando de reprimir, mas de conter. E aí poder dar um curso para isso. Ah, não, então tá. Então vem, chama a mãe, diz o que está acontecendo, a mãe vai lá, vai fazer ela montar de novo, pedir desculpa e vamos achar uma solução. Mas que não é simplesmente extravasando e batendo e gritando, né? Então, o suportar. E isso vale para nós adultos. Muitas vezes a gente tem a fantasia, então, que se não fizer desse jeito, não é suportar. É suportar a ansiedade, é suportar a crise de pânico, a depressão, esses sentimentos que nos invadem, e não estou falando de uma coisa masoquista, né? Eu vou suportar, não vou tratar, não vou tomar os meus remédios. Não é isso. É tratar. Mas poder, na medida do possível, assim, conforme os problemas vão tendo o seu curso e a gente vai administrando eles, é poder exercitar essa suportabilidade. Isso é extremamente terapêutico, porque aí a gente aprende a lidar com o nosso mundo interno sem precisar jogar para o outro. Quando a gente agride o outro, a gente está tentando que o outro resolva para nós. E aí a gente acaba esperando esse limite colocado do mundo externo, que vai até um extremo do cara que comete um crime e vai preso. Onde a sociedade tem que colocar um limite naquela pessoa que não consegue colocar o limite em si mesma. Essa ideia de limite sempre vem me acompanhando. E eu acho que tem um grande equívoco, né, que colocar limite é bater. E aí a gente está ensinando para a criança que a violência é um método de controle, né? E quando que se a criança está violenta e tu responde com violência, tu está mostrando violência com violência. Então essa é uma grande preocupação, porque às vezes se diz, temos que dar limite, tá? Mas limite não é agressão. Só esse comentário. É, exatamente, porque aí a gente está ainda num momento histórico, vamos dizer assim, onde a gente está meio que tentando compensar a geração anterior, né? Onde a gente tinha limites um pouco mais rígidos e agora a gente não tem limite nenhum. Então fica essa dicotomia, mas não, é possível colocar limite com amor. Não precisa ser batendo. Claro, quando a gente bate, a gente ensina que esse é um método de resolução de problemas. Mas existem outros. E muitas vezes os pais não conhecem outros, então tem que buscar se trabalhar nesse sentido, concordo plenamente. Aí a Joana fala aqui do perfil do violento, né? A pessoa irritadiça, violenta porque oculta um transtorno íntimo, com a linguagem verbal tempestuosa, a linguagem corporal tensa, com os músculos rígidos, a linguagem mental desconfiada, autopunitiva, inamistoso, com mau humor. E aí ela coloca pessoa violenta, aquela que também incendeia as multidões com discursos derrotistas ou de ódio. Tudo isso eu não estou falando de política, tá, gente? Estou falando que está no livro. Olhem o livro dela. Não vão pensar que eu estou tendenciando para um candidato ou outro. Ó. Não. Até porque a gente faz questão de não dizer quem é que a gente é a favor ou contra, justamente para não se colocar nessa posição, né? A gente tem a tendência de adaptar, né,
aquilo que está fazendo. Até tem uma frase que diz que foi Confúcio que disse que o homem sábio primeiro age e depois busca a justificativa. Então, o que a gente encontra muito hoje no mundo político é negar uma realidade e adaptar ela àquilo que interessa. Né? Então, não, mas isso aí, na verdade, não é assim. E o outro diz, mas está todo mundo mostrando que é assim, só tu não quer ver. Então, a gente costuma adaptar, né, essa, vamos dizer assim, fulano é assim, Beltrano é assim, né, e se justifica dizendo, não é bem isso. Então, é como se não houvesse valores, como se não houvesse medidas, como se aquilo que se vê não se acredita. Não sei se foi muito claro, mas... Está vinculada à questão de dominação e subjugação, assim, de poder, né? De a tua verdade ser uma verdade que é maior da verdade do outro. E se a gente está num mundo de provas e expiações, que as pessoas têm medidas diferentes de evolução, o olhar delas para determinadas coisas só vai até onde ela atingiu aquela capacidade de perceber, né? E daí, como todos nós temos nossos traumas, nossos complexos, dependendo de onde é que aciona o nosso medo, a nossa culpa, eu acho que a frase que eu mais gosto é o conhece-te a ti mesmo, né? Porque quando a gente sente aquela coisa que vem, como aquilo me bateu, tá? O que isso quer dizer? Por que esse troço mexeu comigo desse jeito, né? Aonde que isso... Porque, dependendo da pessoa, está o colorido por trás. Às vezes, dependendo do que tu vai avaliar, aquela coisa, um mesmo sentimento diz coisas... Para cada um tem coisas diferentes, né? E como é bom se trabalhar e estar trabalhado nesses momentos tão tempestuosos que a gente vem vivendo, né? Às vezes eu fico pensando assim, coisa puta louca que chega a aula. É porque a gente consegue um pouco não ser arrastado nessa onda, nessa coisa, essa mentalidade coletiva que fica vibrando no medo, na raiva, né? Quando a gente consegue olhar um pouquinho para dentro, a gente se diferencia um pouco, né? Porque nós temos tudo isso do mesmo jeito. E nós temos, então, também a terapia, o método terapêutico. A Joana de Ângeles vai dizer, primeiramente, que uma medida preventiva é o mais importante, de poder, justamente isso, assim, diante de alguma coisa que nos mobiliza, ou de algum acontecimento novo que a gente não sabe, que mexe, mas a gente não sabe o que vai ser, poder esperar, ter aquela paciência, de poder pensar antes de agir, de tomar qualquer decisão, de dizer qualquer coisa, de julgar a situação, esperar, né? Respirar um pouco. E aí depois poder, que aí a gente não é motivado por aquele impulso, por aquele mecanismo automático de defesa. Então, o cuidado também com o acumular de pequenas raivas, a gente vai acumulando aquelas raivas e aquilo vai nos tornando infelizes, né? De poder adiar decisões, porque o ego ferido sempre vai precipitar atitudes que depois a gente vai se arrepender. Manter o silêncio diante de atitudes perturbadoras. Então, a medida preventiva é sempre muito importante. Às vezes, a gente consegue manter o silêncio e aí a gente fica com dor de garganta, fica com tosse, fica com... né? Porque as pessoas dizem as coisas para a gente, como eu ouvi na semana passada de uma pessoa muito querida minha. Mas as pessoas, tu é muito boa, tu é muito amor, tu enxerga a vida com os óculos do amor, tu é poliana, aí as pessoas te usam para me atingir. Eu fui para casa, fiquei sem voz, chorei, porque eu não quis dizer nada para a pessoa, mas... E aí, assim, vem aquela mágoa, aquela raiva, e tu olha para isso, bom, o que tem de sombra minha nisso? Não respondi. Fui falar com a pessoa só uns dias depois, de dizer que eu tinha me magoado com aquilo. Mas, enfim, a gente, às vezes, acaba adoecendo, porque a gente recebe o lixo do outro, né? O outro vem lá com aquele caminhão de lixo, assim,
e te pega de surpresa. E aí, para tu não despejar o teu caminhão de lixo, tu adoece. Como é difícil achar a linha divisória, né? Quando a gente está reprimindo, quando a gente está esperando, quando a gente está colocando limite no outro, quando a gente está agredindo o outro, como é difícil. Eu nunca esqueço uma historinha que eu ouvi há tempos atrás, que era de uma serpente que morava no deserto e que atacava todas as pessoas que passavam por ali. E aí um dia vem um homem muito sábio e passa por ali, e ela se põe a atacar e ele olha para ela e aí acaba desarmando ela com o poder do seu olhar. E aí ele diz para ela, tá, mas por que tudo isso? Tu não precisa ser assim. Não precisa essa raiva, essa agressividade toda. E segue, ela fica com aquilo e aí ela começa a seguir aquilo que o homem sábio falou e não ataca mais as pessoas. Tempos depois, ele está de retorno, chega até aquela serpente e ela está lá, toda arrebentada, pisoteada. O que houve aqui contigo? Pois é, eu tenho tentado seguir aquele teu conselho de não atacar mais as pessoas. Pois é, mas eu não disse que não era para você usar os seus silvos e os seus dentes, né? Em suma, não é para tu não te defender, tu não fazer uso dos teus recursos, é para tu não atacar gratuitamente. E a gente no Espiritismo tem uma dificuldade de entender o que é fazer caridade, o que é dizer não, o que é botar limite. E muitas vezes é importante a gente respeitar o nosso limite e dizer, olha, eu não gostei, eu não quero saber, eu não quero que tu fale assim comigo, eu não quero ouvir isso, ou qualquer coisa assim, né? Porque a gente está se respeitando. Então, uma coisa é a gente, diante de uma situação que nos pega de surpresa, bom, peraí, eu não sei como é que eu vou resolver isso, não sei o que pensar, paro e espero, ok, silêncio. Né? Mas, na medida em que a gente adoece, a gente está reprimindo uma coisa ali, sim. Então, ficou aquela carga ali e que faz mal. Então, também não é o curso que a gente quer. É não extravasar para fora, mas também não reprimir. É poder criar esse vaso continente para dar um curso para isso, né? Que não seja esses. Então, é um exercício que nós temos que fazer e ir descobrindo cada um a sua maneira. Né? Claro, essa foi uma maneira que não te fez bem, não tenho a menor dúvida. Acho que a questão de orar e vigiar está nisso, assim, de a gente cuidar para não ser ingênuo, porque tu está pacificado, porque tu está tranquilo, né? Quando tu olhar no outro e de alguma forma não ir tão de peito aberto, te preservar em determinadas situações. Quando tu já vê que a pessoa não está muito afim, já, sabe, ir tocar a tua vida e tá. Vai, porque tem determinadas situações em que as pessoas elas querem que tu resolva o problema delas, né? E é elas que têm que resolver. Tu nem entende muito bem o que é que está acontecendo naquele mundo, exceto se ela vai fazer a terapia, se ela busca. E às vezes tu orienta e tu dá a sugestão e a pessoa ainda fica brava contigo, né? Ainda fica, né? Ela te pergunta. Daí tu pode me ajudar com tal coisa, daí tu diz, quem sabe tu faz isso. E aí ela fica, não vou, porque não sei. Então tá, então não vai, fica à vontade, né? Daí já toca a tua vida. E juntando um pouco esses elementos que vocês estão trazendo, desde a questão do choque emocional, que tu falou antes de poder dar uma, né? E também dessa questão de poder responder ou colocar um limite, tem uma passagem da vida do Jung onde é encaminhado para ele uma paciente que tem traços borderline. Não sei se ela é diagnosticada na época, mas hoje em dia a gente entende que seja um quadro borderline, uma pessoa mais agressiva, mais impulsiva, com dificuldade de lidar com seus impulsos. E ela tinha passado por alguns médicos e agredido eles. Porque na hora que eles confrontavam ela com alguma situação, ela se enraivecia e agredia, dava-lhe tapa no médico. Então, vocês imaginem. Então, ninguém mais queria atender ela, encaminharam para o Jung. E aí está na sessão com ela fala, traz toda a sua problemática, coisa e tal, e lá pelas tantas ele confronta, porque
né, exatamente o ponto assim que os outros já tinham percebido, que ela tinha uma dificuldade, ele vai lá e fala. Para quê? Ela levanta e diz, como é que é? E ele, porque eu vou lhe agredir, vou lhe dar um tapa, sei lá, ameaça ele assim de pé na frente dele. E aí ele levanta, e o Jung era grandão, né? Primeiro as damas. Tipo assim, pode dar, mas tu vai levar. Aí tu imagina dizer para o paciente, né? Ah, é? Pode dar, mas depois tu vai levar. Um paciente. Pergunta se ela bateu nele. Então, a gente tem que lembrar que a raiva ela faz parte da gente, ela é um mecanismo de preservação da existência que a gente não tem que brigar com ela e excluir ela da nossa vida. A gente tem que trabalhar ela para que ela nos enriqueça. E aí a gente lembra do nosso estudo lá da sombra, o quanto uma coisa é verdadeiramente ser poliana, né? Que seria o quê? Que seria a ingenuidade mesmo. E o quanto é poder ser bom, mas dentro dessa integração com a sombra, de poder enxergar o mal, poder fazer essa integração. E aí o que eu coloquei aqui, em termos de tratamento, então, de poder trabalhar ela em síntese agora, que a gente já está chegando ao final do nosso encontro de hoje, mas de poder encontrar as causas dessas manifestações de raiva, mas não se deter só nisso, como muitas terapêuticas antigas, mas ainda hoje, às vezes, se prendem um pouco nisso de descobrir, de ver onde é que está a causa e tal, poder, sim, verificar as causas, mas trabalhar numa redefinição de papéis, da pessoa poder se experimentar de uma outra maneira, poder sair desse lugar de identificação com a raiva. Então, não basta só eu lembrar que a minha mãe, o meu pai, não sei o quê. Ok, eu posso detectar que as raízes do meu desconforto, do meu ressentimento estão aí, mas então eu vou além disso. Eu vou poder me trabalhar com relação a isso, poder conquistar o perdão dentro de mim, não de uma maneira poliana, mas de uma maneira realmente a poder enxergar também o sentido que isso teve para a minha vida, inclusive essas dificuldades. Ela fala, no caso de um tratamento, da confrontação indireta, que é poder dizer para o paciente, sem meter o dedo na ferida, mas de poder ajudar o paciente, então, a ir se dando conta desses seus pontos nevrálgicos, desses lugares, né, onde a gente toca e aciona o complexo, mas que a pessoa possa também, dentro de uma amizade com o seu terapeuta, de poder não ficar se sentindo assim, né, aquelas terapias onde o analista vai com a sonda investigativa atropelando o ego do paciente, não, mas de poder, lado a lado, de uma maneira afetuosa, fazer esse processo. A medicação, em alguns casos, é necessária para controle de impulsos, especialmente que nem casos que a gente falou agora de esquizofrenia paranoide e tal, poder conter esses impulsos. E a parte espiritual, através da prece, da leitura, para ir tirando aqueles clichês mentais do nosso passado que ficam, né? Poder com as ideias positivas, as leituras, e retirando esses clichês mentais. E as energias dos passes também, para ajudar nessa liberação dessas energias mais densas. A alma, por exemplo, uma diferença entre um familiar meu, mais que às vezes vem com aquela raiva. E então eu já pego e peço perdão. Eu começo a entender isso. Perdão, gratidão, Senhor. Grato por ter me trazendo a oportunidade de me esclarecer. Ele está chateado, entendeu? Porque dá como se fosse derramar um balde de água por cima, né? Porque, claro, tu está falando na parte profissional, né? Mas lá em casa já é um pouco diferente. Claro. Então, lá em casa, ou então diante dos amigos e tudo mais, né? Até está acontecendo na minha família, no caso de uma prima minha que está hospitalizada, uma espiritualista, porque espírita para cá, espírita. Então, agora, ela fez uma cirurgia pelo espaço e ela está um pouco revoltada com isso, porque ela está ouvindo melhoras com isso, sabe? Entendeu? Então, eu cheguei e passei um WhatsApp para ela dizendo que a fé, né, faz remover as montanhas. Então, que nós podemos crer que Deus está no leme
trazendo alguma coisa que a gente não sabe. A gente não sabe diante disso. Ah, mas eu estou muito triste, com raiva, quer dizer, então está colocando aquela coisa para ainda não, né? E aí eu coloquei para ela hoje de manhã, então, uma prece, a prece da gratidão, né? Ela não me respondeu nada ainda. Mas essa parte da raiva e da violência, muitas vezes a gente encontra não só lá no consultório, não só com o terapeuta, nem nada, mas principalmente lá em casa, né? Com os filhos, com o esposo, com os avós. Né? Outra coisa que os profissionais da área da saúde, como no meu caso, como na enfermagem, a gente vê aquelas pessoas, os idosos, né? Brigando com os cuidadores, né? Aquelas coisas todas, quer dizer, uma revolta muito grande, né? Com os enfermeiros, com os médicos, como eu já vi. Então, são coisas que, dentro da parte da espiritualidade, a gente tem que, muitas vezes, é aquilo que ela disse, né? A gente tem que, muitas vezes, se apaziguar, engolir o sapo, lá sei o que, e ir para a prece. Ou então, mentalmente, ao perdão, porque a gente não sabe o porquê, o motivo dessa agressividade, né? Uma coisa que ajuda muito em situações como essa, dentro do possível, é claro que na família a gente sabe o quanto é difícil, mas na hora que a pessoa está sintomada, está passando por essa situação de provação, está hospitalizada e tal, às vezes, mais do que qualquer outra coisa, ajuda a acolher. Ah, você tem toda a razão. Eu entendo que deve estar sendo muito difícil esse momento. Porque, às vezes, a pessoa só está precisando vomitar, vamos dizer assim, né? Vomitar. Então, acolher aquele vômito, vamos dizer assim, que depois isso tende a aliviar, né? Tu queria falar alguma coisa também, né? É? Então, tá bom. Então, nos encontramos na semana que vem.